Arquiteto pode fazer projeto estrutural? A resposta é sim. E não somente projeto estrutural, o arquiteto pode fazer muitos outros tipos de projetos. Agora, uma coisa já adiante: nem tudo que me é permitido enquanto profissional arquiteto me convém. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Arquiponto. Fala turma, tudo bem? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam muito bem. Eu me chamo Vitor França, sou arquiteto e hoje estou aqui para explicar a vocês até onde vão as funções do profissional arquiteto e urbanista. Essa é uma profissão que lida diretamente com projetos, mas não exclusivamente com projetos de arquitetura. Então, se você ainda não tem conhecimento a respeito, fica ligado que nesse vídeo eu vou te mostrar 10 outros tipos de projetos que o arquiteto também pode fazer. Antes de começar a falar diretamente desses outros projetos, eu preciso informar que nesse mundo da construção, a depender da sua edificação, é necessário diversos projetos, talvez projetos que não estejam nessa lista que eu irei apresentar. Então, esses 10 projetos que se apresentam a seguir são projetos que eu considero ser os mais utilizados, não quer dizer que eles sejam os únicos, tá certo? E para melhorar a didática aqui, no intuito de melhor fazer essa apresentação, eu irei chamar esses projetos de disciplinas projetuais. Dando início a essa apresentação de projetos, a primeira disciplina projetual que eu apresento é a de projetos de arquitetura. É onde acontece a concepção inicial da edificação, momento em que os profissionais extraem a ideia dos clientes e concebem o primeiro dos projetos que vai dar início aos demais. Nesses projetos, os profissionais se preocupam com bastante coisas, podendo ser citado aqui: melhores condições de conforto, a atenção no fluxo das pessoas, a segurança do espaço de modo que evite acidentes, a funcionalidade dos ambientes e, é claro, também a parte estética. A segunda disciplina projetual que eu aqui apresento é a disciplina de topografia. Para a necessidade de se trabalhar com terrenos grandes, com formatos muito irregulares ou com consideráveis diferenças de níveis, surgem os projetos topográficos. Com eles, é possível descobrir condições de largura, comprimento e também de altura, independente do porte do lote, pois são feitos a partir de dados planealtimétricos. Quando acontece de ter a necessidade de projetos topográficos, essa etapa acaba antecedendo a etapa de projetos de arquitetura. Primeiro vem a topografia, é feito toda a questão do levantamento do terreno e, a partir de então, é passado para os profissionais que irão fazer o projeto arquitetônico. A terceira disciplina é a de projetos estruturais. É o projeto que garante a segurança da parte arquitetônica. É a disciplina que vai lidar com o dimensionamento das fundações, lajes, vigas e pilares, trabalhado sempre com as verificações que prevêem qualquer tipo de risco. Por muitas vezes, o que sustenta uma edificação não são as paredes. Em boa parte dos casos, as paredes somente têm a função de vedação, de fechar o ambiente. O que de fato sustenta e faz com que aquela edificação fique de pé é a parte estrutural. E é por isso que surge sempre a necessidade desses projetos. A quarta disciplina é a disciplina hidrossanitária. É uma disciplina que irá se preocupar com dois itens muito importantes: a água e o esgoto. A parte hidro se responsabiliza pelo correto abastecimento de água nos pontos de saída de uma edificação, sempre preocupados com uma boa pressão nessa água que vai sair. Já a parte sanitária lida com o descarte do esgoto de uma forma consciente. Nesse mundo hidrossanitário também surge a preocupação com a drenagem das águas de chuvas. Quando a água do chuveiro começa a sair fraca, quando os esgotos começam a retornar o mau cheiro e quando as bicas, que a gente chama de calhas, começam a transbordar as águas de chuvas, é aquele momento onde você percebe a importância do projeto hidrossanitário. A quinta disciplina é a disciplina da elétrica, que é o projeto que trabalha com os cálculos necessários para a instalação elétrica de toda edificação, de modo que, quando for ser executado, aconteça de uma forma segura.
Aqui surgem preocupações com pontos de interruptores, tomadas, distribuição de quadros de energia e muito mais. Os projetos elétricos podem ser divididos entre projetos de baixa, média e alta tensão. Quando o disjuntor de sua casa começa a desarmar de uma forma repetida, é provável que exista algum erro de dimensionamento da parte elétrica. Quando surgem pequenos choques, talvez possa ser que seja por um problema de aterramento que não existe. Todas essas questões são resolvidas sim com projetos elétricos e são exemplos práticos aqui da sua importância. A sexta disciplina é a de Prevenção e Combate a Incêndio, que se trata de projetos destinados a preparar a edificação para situações de incêndio. Lidam com questões preventivas, com hipóteses de evacuação dos espaços e com pontos estratégicos para equipamentos que auxiliam no combate ao incêndio ou na identificação de saídas de emergência. A sétima disciplina é a de Climatização, onde surgem os projetos responsáveis por dimensionar corretamente a refrigeração, o aquecimento, a desumidificação e outras questões que estão ligadas diretamente com o conforto térmico. São normalmente comuns em edificações de maior porte. Como a gente por muitas vezes brinca aqui na região, são os projetos das tubulações dos ar-condicionados. A oitava disciplina é a de Interiores, um dos projetos que mais se aproxima e por muitas vezes é confundido com um projeto arquitetônico, mas tem o seu diferencial por estar diretamente voltado para as etapas finais do ambiente interno. É a parte onde surgem as preocupações com a ergonomia, com a mobília de uma forma geral, com as decorações, detalhes e demais itens da ornamentação do espaço interno. A nona disciplina é o Paisagismo, a disciplina que lida diretamente com projetos paisagísticos e que está sempre preocupada com a paisagem, seja ela interna ou externa. Está sempre ligada ao uso da vegetação, de modo que essa vegetação se organize de um jeito harmonioso com a natureza. A décima disciplina é a de Restauração. É a área projetual destinada a trabalhar com a restauração ou conservação de edificações antigas, sempre em busca de que aquela edificação antiga seja preservada. Isso faz com que esses prédios, que são vistos por muitas vezes como patrimônios históricos e culturais, sejam ressignificados. E como eu prometi 10 disciplinas fora a arquitetura, a 11ª disciplina aqui apresentada é a de Urbanismo. São projetos que trabalham na escala urbana. Se na arquitetura a gente está lidando com a edificação, no urbanismo surgem as preocupações com o lote, com a quadra, com o bairro e até mesmo com a cidade como um todo. Um dos exemplos de projetos urbanísticos que muito é feito na atualidade são os projetos de loteamentos urbanos, onde se escolhe uma grande área, por muitas vezes em desuso, e a partir de então essa grande área é transformada em lotes para futuras moradias. E agora que todas essas disciplinas projetuais foram apresentadas, você deve estar se perguntando como que o profissional arquiteto pode projetar todas essas coisas. O que determina as atribuições do profissional arquiteto e urbanista é uma resolução emitida pelo CAL, que é a Resolução 21 de 5 de abril de 2012. Eu vou buscar estar deixando o link dessa resolução aqui na descrição do vídeo e lá vocês poderão ver que essas disciplinas que aqui foram mencionadas estão sim no quadro de atribuições do profissional arquiteto e não somente elas, vocês vão encontrar muito mais outros tipos de projetos que nós poderemos fazer enquanto arquitetos. E com isso surge a questão mencionada no começo do vídeo. Por essa resolução que eu anteriormente citei, vocês podem ver que me é permitido por lei fazer todos esses tipos de projetos. Mas será que eu devo? Será que eu realmente faço? Essa questão do que convém ao profissional é algo muito pessoal. Eu tenho a minha opinião e essa minha opinião por muitas vezes pode não ser aceita ou vista da mesma forma por outro profissional da mesma área, da área da arquitetura. Então eu peço até que se houver algum outro profissional aí da arquitetura, algum colega de profissão assistindo esse vídeo, deixe aqui nos comentários também o que você acha dessa situação. Então, o que eu vou passar a seguir é a minha opinião, ou seja, o meu posicionamento a respeito de como eu faço em meu escritório de arquitetura e quais disciplinas projetuais eu costumo trabalhar. Vamos lá. Eu, o Vitor, trabalho em meu escritório de arquitetura com as disciplinas de arquitetura e interiores. Abro também espaço para a disciplina de urbanismo.
por ser uma área que eu tive afinidade durante a graduação, gosto muito e já tive experiências passadas de estágio, então eu abriria espaço para essa disciplina de urbanismo. Então, comigo, aqui no meu escritório, eu lido com arquitetura, interiores e urbanismo. Porém, no geral, acredito que arquitetos possam trabalhar com arquitetura, interiores, urbanismo, paisagismo e restauração. O paisagismo e a restauração são áreas em que eu, Vitor, não tenho afinidade e por isso eu não trabalho. A demanda da minha região é muito pouco e também são áreas que não me descem muito bem. Então, são escolhas que eu fiz, ao qual eu não busco trabalhar. Mas sei que tem outros colegas arquitetos que se dão muito bem, tanto com paisagismo como com a restauração. E com isso, o que eu posso fazer agora é deixar a minha recomendação de quais profissionais você poderia buscar para fazer cada uma das disciplinas que aqui foram mencionadas. Começando pela disciplina de topografia, eu te recomendaria procurar por um técnico em agrimensura, um engenheiro agrimensor ou um engenheiro civil que contém alguma especialização ou capacitação na área de topografia. Para a disciplina estrutural, sem sombra de dúvidas, o engenheiro civil. O arquiteto até pode fazer o projeto de estrutura, mas eu não recomendo. A minha recomendação é que você busque sempre um engenheiro civil. Na parte hidrossanitária, também a recomendação é o profissional engenheiro civil. Para a parte elétrica, se for de baixa tensão, você pode procurar em uma primeira mão um engenheiro eletricista, mas também fica como recomendação os engenheiros civis, pois eles por muitas vezes possuem afinidade e se dedicam bastante a essa parte elétrica também. Agora, se a gente estiver falando de um projeto de alta tensão, não é nem questão de recomendação, é de permissão. Para altas tensões, somente o engenheiro eletricista. Para projetos de prevenção e combate a incêndio, assim como para projetos de climatização, a minha recomendação são os engenheiros civis. E, quando forem procurar por estes, busquem os que possuem especialização ou capacitação nessas áreas citadas. Para projetos de paisagismo, a minha recomendação são profissionais arquitetos que possuem especialização ou capacitação na área. Agora, quando eu me refiro a projetos paisagísticos, eu estou falando de projetos maiores, coisas grandes. Se a sua preocupação é por muitas vezes a especificação de pequenas vegetações ou que planta usar na varanda, coisas pequenas do tipo, talvez você não precise do especialista. O arquiteto, somente com a graduação, consiga sim te ajudar. Para a disciplina de restauração, sem sombra de dúvidas, arquitetos com especialização, porque ou área delicada, procure quem tem especialização na área de restauro. Para projetos urbanos, o profissional arquiteto e urbanista. Para a disciplina de interiores, vocês podem procurar tanto os designers de interiores como os arquitetos. E por fim, para a arquitetura, pelo amor de Deus, arquitetos, não chamem engenheiros civis para projetarem arquitetura. Vai dar ruim. Mas é claro que tudo isso é minha opinião pessoal, são as minhas recomendações e vocês têm total direito de divergirem ou de não concordarem com essas recomendações. E com isso eu espero que tenha ficado evidente que existem diferentes disciplinas projetuais, que por muitas vezes um único profissional tem permissão para fazer todos os projetos dessas disciplinas, mas que nem sempre ele será a melhor das opções. O engenheiro civil estudou a parte estrutural de uma edificação muito mais do que os profissionais de arquitetura. Assim como, se o assunto for projeto arquitetônico, ninguém melhor do que os arquitetos. E é esse o pensamento que eu quero deixar aqui com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já curte e se inscreva no canal. Ativa também o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E só um adendo aqui, nesse vídeo foi citadas diferentes disciplinas projetuais, mas não foi comentado se você vai necessitar de todas essas disciplinas projetuais para todo tipo de edificação. Será que para uma residência é preciso mesmo de projeto de climatização? Dúvidas como essas serão abordadas em próximos vídeos e para vocês acompanharem, só ativando o sininho e se inscrevendo no canal, tá bem? Deixem aí nos comentários quais as dúvidas que vocês tiveram, o que vocês
divergem de pensamento, se vocês concordam, e podem deixar também sugestões para novos vídeos. Vou ficando por aqui e até a próxima.